Com muita alegria eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para nós que fazemos a Igreja Assembleia de Deus no Rio Largo, nos sentimos muito felizes por mais uma vez entrar na sua casa, entrar no seu estabelecimento, entrar no seu carro, aonde você está, para mais uma aula. Minha saudação à liderança da Assembleia de Deus no Rio Largo, na pessoa do pastor Arnóbio Tavares Lima, a irmã Antônia, bem como todo o corpo ministerial da nossa cidade, essa cidade tão abençoada. Vai o meu abraço ao nosso líder, presbítero Lineck, presbítero Jadiel, toda a liderança da nossa EBD. E a você, meu amigo internauta, já pedimos para você compartilhar, deixar o seu like, jogar para outras pessoas, para que elas sejam também abençoadas. Então vai a minha saudação. E agora, especificamente, eu me reporto para o grupo de discipulado, esse contingente tão abençoado que Deus tem levantado aqui na nossa cidade, e com a preocupação e a visão do nosso pastor de trazer semanalmente, atendendo todo o currículo da CPAD, as nossas aulas pautadas para esse público tão abençoado. Nós estamos na lição de número 8, que tem por título Crendo no Espírito Santo. Essa lição ela é impactante, pois traz para nós um magnífico estudo acerca dessa pessoa tão abençoada, ou tão abençoadora, melhor dizendo, para que nós tenhamos uma vida satisfatória. Então está aqui o título, lição de número 8, Crendo no Espírito Santo. O próximo slide, que é o slide de número 2, nós iremos para o nosso texto bíblico que traz a base. Está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 6 ao versículo de número 16. Você em casa, você pode pausar o vídeo, você pode fazer nota, rabiscar, anotar, para que você futuramente, posteriormente, você possa trabalhar cada texto que nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblica na cidade do Rio Largo. Então, isso aqui, o texto bíblico, o escritor ele foi bem sugestivo, bem feliz na escolha do texto, então é esse para a nossa meditação da aula de hoje. O próximo slide, eu coloquei aqui uma meditação, está na lição, você que tem a lição em casa, você pode analisar, que está assim escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse texto, eu queria chamar a sua atenção para este vocábulo, o outro Consolador. Quando nós analisamos a palavra grega, allos, está se referindo a uma espécie da mesma. Já a palavra hebraica, a palavra grega, melhor dizendo, hétero, quer dizer de maneira diferente. Então, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, essa palavra allos quer dizer da mesma espécie, semelhante, igual. Então, Jesus está falando de uma outra pessoa. Então, esse texto, ele é para a nossa meditação, para você em casa, para você ficar afeiçoado acerca do que a palavra de Deus traz para nós. O próximo slide, nós vamos para os 3 objetivos. O escritor da lição, ele foi bem pontual, foi bem claro quando ele trouxe 3 pontos. Primeiro, apontar os aspectos dinâmicos do Espírito Santo. O segundo objetivo é expor sobre a natureza e a obra do Espírito Santo. E o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do Espírito Santo ser o parceiro das nossas vidas. Foi muito, mas muito feliz esses 3 objetivos que traz para nós esses pontos principais para o nosso aprendizado de hoje. O próximo slide, eu trouxe aqui uma nota para que nós venhamos a entender. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que está dentro dos seus 90 anos, a CGADB, não a Assembleia de Deus, me entenda. Ela tem a sua declaração de fé. E nós temos lá, você pode entrar no site da Assembleia de Deus no Brasil, a CGADB,
e você vai ter lá o credo. O que é o credo? São 16 pontos que a igreja traz para nortear, para fundamentar suas doutrinas. E o Espírito Santo, ele está no quarto item, como? Nós cremos em quê? No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Aí você pode analisar, se você está assistindo de um aparelho de celular, você pode dar um zoom na tela e observar as referências bíblicas, porque está aí, são várias referências bíblicas para trazer essa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então são 16 pontos, um documento com mais de 120 páginas, e você terá lá 16 pontos que fundamentam a estrutura doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil. E dentre estes está o quarto ponto, que é: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Próximo slide, nós vamos agora para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Primeiro, ele é um ser divino, ele é um ser pessoal. E o que eu acho interessante nessa lição, eu não quero aqui tecer comentários, até porque nós não somos ensinados assim. O pastor Arnaldo é muito criterioso, ele investe no crescimento acadêmico da igreja para que nós venhamos a trazer o ensino mais puro possível. E nós não estamos aqui para bater de frente com denominação nenhuma. Agora, porque o Espírito Santo, ele é um ser divino? Por N razões. Porque ele tem as faculdades, ele tem tudo aquilo que a Bíblia descreve como ser divino. Primeiro, o Espírito Santo, ele é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Porque o Espírito Santo, ele é um ser divino? Porque ele é onipresente. Salmo 139, versículo do 7 ao 10. Porque o Espírito Santo, ele é um ser divino? Porque ele é onipotente. Jó, capítulo 33, versículo 4. Porque o Espírito Santo, ele é um ser divino? Porque ele é eterno. Se você quiser dar uma olhada no termo eterno, a palavra eterno, na Bíblia representa 3 categorias. E nas primeiras aulas, nós falamos sobre crendo em Deus, crendo na Bíblia, e tem lá nós falando acerca da eternidade. A eternidade na Bíblia, ela é figurada quando se reporta para os montes, dando simbologia daquilo que é durável. Eterno, no sentido limitado, que são os anjos e os homens, são eternos, mas tiveram um começo. E também a eternidade plena e cabal, que é exclusivo para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, segundo a carta aos Hebreus 9,14, ele é Deus. Por quê? Porque ele é eterno. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Por quê? Porque ele possui as 3 faculdades principais. Quais são elas? O Espírito Santo, ele tem intelecto. O Espírito Santo, ele tem emoções, e o Espírito Santo, ele tem vontade, ele decide. E no longo da aula, no descorrer da aula, estarei trazendo para você mais detalhe acerca dessas características que evidenciam a personalidade do Espírito Santo, sendo um ser divino, como eu já falei, e sendo um ser pessoal. Agora, nós vamos para o próximo slide. O próximo slide traz aqui o primeiro tópico da lição. Aliás, o próximo slide que fala aqui sobre porque o Espírito Santo é uma pessoa, diz assim: o Espírito Santo, ele é uma pessoa, primeiro, porque ele ensina. João 14,16. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Porque ele fala. Apocalipse 2,7. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele dá entendimento. Êxodo 31, 2 a 5. Por que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Porque ele se entristece. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 30.
Porque o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele dá sabedoria. Deuteronômio capítulo 34 e versículo de número 9. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele guia, ele norteia. Aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele ordena, ele vocaciona. Atos capítulo 16, versículo do 6 ao 7. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele convence. João 14, versículo 18. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele clama. Gálatas, aos Gálatas capítulo 4 e versículo de número 6. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se relaciona. 1 Coríntios capítulo de número 3 e versículo de número 16. Nós teríamos uma infinidade de textos trazendo as características do Espírito Santo como sendo um ser pessoal e um ser divino. Mas vamos dar continuidade, indo para o primeiro tópico da lição, que diz o seguinte: Espírito Santo, Espírito de vida. Quando nós falamos de Espírito Santo, eu não quis aqui trazer Espírito no hebraico, Roach ou Roach, Espírito Santo ou Espírito no grego, que é pneuma, não. Mas eu quis trazer para você, novo convertido, o seguinte: o Espírito Santo ele é entendido na Bíblia de maneira das suas manifestações, das suas características, das suas obras e das suas atuações por meio revelado nas Santas Escrituras. Então, quando nós falamos Espírito Santo, nós estamos falando de um título, nós estamos falando de um nome. E na Bíblia eu aqui linkei, rascunhei tantos nomes. Por exemplo, Espírito Santo, Espírito de Deus vivo, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito do seu Filho, Espírito de ardor, Espírito de súplica, Espírito de adoção, Espírito da promessa, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito da revelação, Espírito eterno, Espírito que vivifica. Tudo isso são nomenclaturas, são títulos que traz para nós as evidências do Espírito Santo como ser pessoal. Eu não quis citar as referências para não ficar tão prolixo, tão longo, mas todas essas citações que eu falei, temos as referências. E se você quer as referências, você pode ir nos comentários, você deixar o seu comentário, para que futuramente nós possamos disponibilizar na plataforma da igreja as referências acerca desses títulos mencionados pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos que dentro desse primeiro tópico, o Espírito Santo, ele aparece aqui como Espírito Santo ou Espírito de vida. Dentro ainda desse tópico, do primeiro tópico da lição, a gente vê aqui os símbolos. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não é água. Ele representa a água. O Espírito Santo, ele não é azeite. Ele simboliza, ele representa o azeite. Então, os mais falados símbolos na Bíblia, eu numerei aqui, foram 6. Primeiro, Isaías 44, 3. Trazer água sobre o sedento, sobre a terra seca. Então, aqui é um símbolo do Espírito Santo como água. E a água é um dos componentes vitais para a sobrevivência da vida. Então, a água é um símbolo. O Espírito Santo simboliza, ou a água simboliza o Espírito Santo. Segundo, o vento. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 7. Então, o vento aqui simboliza, o Espírito Santo é simbolizado pelo vento. E o que eu acho interessante nessa passagem de Ezequiel 37, é quando Deus manda o profeta ir para o vale, ele manda ele andar dentre os vales, andar entre os ossos. O que é isso? O Espírito de Deus estava mandando ele diagnosticar, ele fazer uma sondagem do estado que estava os ossos. Então o Espírito Santo, ele é aqui simbolizado pelo vento. Aos Hebreus 12, 29, o Espírito Santo é simbolizado aqui pelo fogo. Mateus 3, 16, o Espírito Santo é simbolizado pela pomba. Quem assistiu o culto online terça-feira, você ouviu o pastor Arnaldo pregando,
acerca das 3 grandes coisas que aconteceram ali. Primeiro, o céu se abriu. Depois, o Pai falou. Terceiro, o Espírito Santo aparece em forma corpórea, como pomba. Por quê? Como uma pomba? Representando a simplicidade, representando a pureza. Então, o Espírito Santo, ele não é uma pomba. Ele é representado por ela, por meio da sua simplicidade. Isso é tão prático e tão simples de nós entendermos. Então, está aqui os símbolos do Espírito Santo. Salmo de número 133, versículo 2, o Espírito Santo aqui já é simbolizado pelo azeite. O azeite que vem sobre a cabeça, que fala sobre o governo, depois vem sobre a barba, sobre as vestes do sacerdote e vai passando para todo o corpo, no sentido de liderado. Então vem primeiro sobre a cabeça, barba, e depois sobre as orlas, sobre as vestes. Então o Espírito Santo, ele é representado aqui pelo azeite. Um outro símbolo do Espírito Santo é o selo, a autenticidade. Então, meu querido amigo, meu querido novo convertido, falar sobre o Espírito Santo é um assunto muito palpitante, é um assunto muito agradável, e nós estamos aqui vendo que dentro desse primeiro tópico da lição, nós entendemos aqui, Espírito Santo, vírgula, Espírito de vida. Agora, dentro desse primeiro tópico, nós temos aqui 3 pontos. O primeiro ponto da lição diz, Espírito Santo, eu até abri parêntese e coloquei, movia-se. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E já no versículo 1 e 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. Espera aí. Se Deus criou a terra no capítulo 1, versículo 1, e no versículo 2 a terra era sem forma e vazia, como entendermos isso? Existem 2 linhas de entendimento, de interpretação. Primeiro, é que do versículo 1 para o versículo 2, houve um espaço gigantesco de tempo. Não traz assim, uma conotação cronológica na Bíblia. Dentro desse espaço de tempo pode ter acontecido a queda de Lúcifer. Do capítulo 1 para o versículo 1 do versículo 2. Versículo 1, Deus cria os céus e a terra. Ponto. Versículo 2 diz, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. Esse vazio aqui, a segunda interpretação, é que o versículo de número 1, Deus estava falando do seu estado de criação principal, criacional. O seu ato bara, haja e acontece. Já no versículo 2, Deus entra com detalhes, criando, separando sol, criando lua, terra, porção seca. Então entra aqui uma segunda aplicação desse ensino. E por isso que eu abri a parte aqui, movia-se. E para os biblistas, os intelectuais da Bíblia, essa palavra movia-se aqui, quem estuda a língua hebraica vai entender que a expressão lá do Espírito está no gênero feminino. Por quê? Por quê? Porque aqui dá a ideia de uma grande águia vindo sobre o seu ovo para gerar, para chocar, para dar vida. É esse o entendimento. O Espírito de Deus pairava e movia-se sobre a face das águas. Ou seja, uma linguagem de uma grande águia, de uma grande ave, que vinha sobre o seu ovo para gerar ou para chocar, para dar vida. O tópico de número 2 ainda diz, o Espírito que age. Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Na lição, você pode analisar aí, tem 4 ações do Espírito Santo. Ele agiu na criação, ele age como consolador, ele age no fazer discípulo, e ele age em testificar que somos filhos e propriedade de Deus. Esse é o segundo subponto da lição. E o terceiro, ainda no primeiro tópico da lição, diz, o Espírito Santo está conosco. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos para o segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição diz sua natureza e obra. O primeiro subponto diz Deus
igual com o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo, ele é igual, ele é Deus, tanto igual ao Pai, quanto igual ao Filho. Quando nós analisamos as nomenclaturas Pai, Filho e Espírito Santo, não é no sentido hierárquico, de diferença de posições, não. São nomenclaturas que é dada à divindade para descrever a sua ação, os seus momentos de atuação para com a humanidade. Quando nós estudamos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, são três pessoas, nós estudamos na lição de número 2 ou 3, lá atrás, são três pessoas, mas com a mesma essência. Então, o Espírito Santo, sua natureza e obra, diz, no primeiro ponto, no primeiro subponto, que ele é Deus, igual ao Pai e ao Filho. No segundo subponto, diz, santo e verdadeiro. Além dele ser santo, separado, ele também não existe nele, mentira. Ele tanto é santo, quanto é verdadeiro. A sua natureza de santidade e de veracidade. Isso é muito importante para nós, meu querido novo convertido, nova convertida, você que está com a sua lição, trabalhando ao longo desse trimestre. Dentro ainda do segundo ponto da lição agora, o terceiro subponto diz que ele proporciona-nos a consciência sobre quem nós somos. E o que eu acho interessante desse tópico é que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele leva o homem a ser vencido, a entender o plano da salvação. Então isso aí, bem claro no slide, esse segundo ponto da lição, que Deus, ele é, na pessoa do Espírito Santo, que é igual ao Pai, também igual ao Filho. Ele é santo, ele é verdadeiro, e ele proporciona-nos a consciência sobre quem nós somos. Próximo slide. É o terceiro ponto da lição. Eu achei essa um dos pontos bem chocante mesmo da lição. Diz que o Consolador das nossas vidas. Porque Jesus disse que rogaria ao Pai que enviaria um outro Consolador. Só precisa de consolo quem está em situação difícil, quem está chorando. Então, no primeiro subponto da lição, do terceiro tópico, diz que ele é o Consolador. E nesse momento, eu não quero ser emotivo e dizer que toda essa controvérsia que você está passando, momentos em que os amigos, o trabalho, os entretenimentos, até dinheiro, quem sabe, não tem sido esse socorro emergente, mas o Espírito Santo, sendo o paracleto ou aquele convidado para estar ao lado de aquele que foi chamado para compartilhar, ele é o teu Consolador. O segundo subponto diz que ele é o nosso guia e instrutor. É aquele que nos norteia, que nos ensina, que nos ajuda a sermos bons e verdadeiros alunos. O terceiro subponto da lição diz: o que sustenta o mundo e a vida. Então, o Espírito Santo de Deus, sendo essa pessoa ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, terceira não por classificação, mas por manifestação de ação, por meio das Escrituras e da humanidade. Ele diz aqui em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu quero dizer para você, nesse momento, que o Espírito de Deus é aquele que nós acreditamos nele. Não fomos nós que o amamos primeiro, mas ele que nos amou e nos levou a Cristo. E além de nos levar a Cristo, ele estará ao nosso lado, caminhando conosco, para que aquele grande dia nós possamos chegar diante do Pai e entrarmos para a grande boda do Cordeiro. E o último slide, para nós concluirmos, tem a seguinte expressão: diante de tudo que nós assistimos, diante de tudo aquilo que você assistiu, de tudo aquilo que você viu, nós concluímos dizendo que nós vimos a sua natureza, a sua obra, e que ele é um companheiro das nossas muitas peregrinações. A nossa jornada
nós não sabemos em que metragem nós estamos, em que local nós estamos. Agora, o que nós sabemos é que estamos muito distante de onde saímos. Nós estamos bem perto do alvo que nós estamos palmilhando. Então, novo convertido, Grupo Shalom do Rio Largo, e de onde esta live, este vídeo, ele alcançar. O Espírito Santo, nós acreditamos nele, porque ele é uma pessoa, ele sente, ele age, ele fala, ele se revela, ele se comunica, ele se relaciona, e ele nesse momento, ele consola a tua alma. Nesse momento, ele te traz para o seu coração a importância de você não voltar atrás. Canaã é logo ali, não pare, não desanime, não retroceda. Estamos em um grande desafio, mas eu quero dizer para você, como está aí nesse último slide, vimos a sua natureza, que ele é santo, ele é Deus. As suas obras, ele inspirou os homens a escrever a Bíblia, ele trouxe você para frente dessa tela para você assistir esta aula rápida, sintetizada, mas foi o Espírito Santo que te trouxe, e ele é companheiro, ele é amigo. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não está se referindo à confiança de humanos, não. Maldito o homem que faz do seu braço forte, do seu próprio ser, seu sustentáculo. Não está dizendo que eu não posso confiar no professor Alfredo, que deu aula agora há pouco. Não, não está dizendo isso. Posso sim. O que o texto quer dizer é que eu não posso fazer do meu braço, das minhas forças, o meu sustentáculo. Aí o Espírito Santo aparece aqui como companheiro. Glória a Jesus, ele é o companheiro. Quando todos se forem, ele estará do seu lado. Quando todas as forças se acabarem, novo convertido, guarde isso, ele segurará a sua mão. E eu quero dizer para você com muita convicção, ele te convenceu, ele te trouxe aos pés do Senhor, e hoje você pode dizer, eu sirvo a Deus. E você pode até dizer também que você e a sua casa, não sei se você pode dizer no momento, mas pela fé, você profetizar que a sua casa também servirá ao Senhor. Eu quero concluir nesse momento. A próxima aula vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Crendo no batismo com o Espírito Santo. Será que você aí não pode agora ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Será que o batizador, que é Jesus, ele não pode, por meio desta aula, desta live, você de frente ao celular, de frente à sua televisão, seu computador, seu tablet, o Espírito de Deus vir sobre a sua vida e você falar em línguas, você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Será que Jesus não pode fazer isso? Eu acredito que ele pode. E eu quero concluir orando. E nessa oração, a aula do batismo com o Espírito Santo é na próxima domingo. Mas eu quero pedir que ele te batize nesse momento. Aí você vai dizer, Elinaldo, mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Quando a evidência é o glossário, ou falar em línguas, quando você estará sendo ou pronunciando línguas que você não entende, até que o Espírito Santo lhe revele ou lhe traga o esclarecimento, mas que nesta hora, nesse momento, aonde você está, só se você estiver dirigindo, claro, você não vai fechar os olhos, se você estiver na rua também não, mas se você estiver dentro da sua casa, em lágrimas, o Espírito de Deus, ele pode te revestir, e você ser batizado agora com o Espírito Santo e com fogo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, amado Senhor, aqui está, Senhor, os teus filhos que, de maneira bem sintetizada, rápida, nós trouxemos algo acerca do digníssimo Espírito Santo. Falamos sobre a sua natureza, falamos sobre as suas obras, falamos sobre as suas qualidades de eterno e de pessoal. Agora está aí o teu filho, Senhor, do outro lado. Ele acredita no batismo com o Espírito Santo, e eu sei que o Senhor é poderoso para enchê-lo do seu Espírito agora, e ele ser batizado com o Espírito Santo nesse momento, e falar novas línguas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, assim como foi lá no cenáculo em Jerusalém, quando os quase 120 estavam reunidos,
A casa foi inundada, o Espírito veio sobre a vida deles e eles foram cheios do Espírito Santo e cheios de fogo. Por isso, nesta hora, em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo agora e fale novas línguas para o nome de Jesus ser glorificado, você ser fortalecido e outras pessoas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho. É isso que eu acredito neste momento e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, e você aí pode confirmar dizendo amém.